Eu espero que vocês tenham passado uma excelente semana. Eu vou só falar um negócio para vocês, assim, sem a mínima pretensão de nada, tá? Ontem nós tivemos as crianças lá em casa, tivemos aí por volta de total aí de umas 30 pessoas, e as crianças fizeram de tudo lá, né? Foi ótimo, sem problema nenhum. Agora, uma coisa que eu não consigo explicar é que eu costumo acordar todos os dias às 3 da manhã, e nesta noite eu dormi a noite inteira. Eu não tenho explicação para isso. Eu dormi a noite inteira. Eu acordei de manhã desejando que não fosse de manhã. Mas a mulher falou, já é 6 horas. Não é? Aí não teve jeito. Eu tive que pular fora. Não é? Muito bem, queridos. Muito bom estar com vocês, viu? Estarmos aqui nesta manhã. A gente fica muito feliz em estar reunidos para juntos adorarmos ao Senhor. Peço a gentileza de se colocar em pé. Nós vamos agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Realmente é um privilégio, irmão. Entenda que é um privilégio poder ir à igreja adorar ao Senhor. Ouvir a palavra do Senhor, louvar o Senhor, orar ao Senhor, chorar diante do Senhor. Por que Ana foi ao templo? Ana foi lá para chorar. Ué, pode vir aqui chorar, qual o problema? Todo mundo chora aqui, muitos choram. Eu já chorei muito aqui. Então vamos orar. Nesse instante eu peço que irmão Marcelo nos eleve a Deus nesta oração. Edson, você vai levar, viu, irmão? Rapidinho. Esse é um moço rápido, ele é jovem ainda. Ele não tem nem 28 anos. Vamos lá, Edson, vamos lá. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Sua palavra, Pai. Fica conosco aqui nas demais atividades do culto, que toca nos nossos corações. Abençoa todas as famílias, abençoa todos aqueles que vivem com diversas dificuldades. Esteja abençoando cada um, dando força a cada um, Pai. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, que abençoe nossa igreja. Amém. Amém. Vamos cantar o hino de número 497, o primeiro. 497 é o primeiro, e o segundo vocês resolvem aí, se não der para cantar não tem problema, tá? Se não der. Vamos lá, então 497, vamos cantar bem bonito. É um hino que já cantamos, a gente não é tão desconhecido, mas vamos lá. Salvos
HCC, que é o nosso hino do mês, 43 HCC. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Apocalipse 4:11. Muito bem, nós vamos ouvir mais um hino nesse instante, e os irmãos estarão depositando aqui no altar do Senhor os seus dízimos, suas ofertas. Eu gosto de pensar assim: Deus nos dá o privilégio de sustentarmos a sua causa, e assim Deus sempre a primazia. Devemos sempre dar a primazia e não o restante, ok? Que tenhamos essa alegria de fazer isso, né? Vamos lá? Deus continue abençoando os irmãos. Hoje não sou eu que vou pregar, tá? Já vou passar a palavra já, o irmão que vai pregar. Vocês nem imaginam, o pregador aí internacional. Mas enquanto cantávamos aí, eu lembrando de ontem das coisas, não é? Às vezes é tão bom estar longe dos pais, não é? Eu vi crianças ontem pegando goiaba, uns pés de goiaba lá, comendo aquelas goiabas que se o pai e a mãe dizem, um pouco na feira, aquelas. Não é? Aí eu lembrei de uma pessoa e tal, não vou citar nomes, não é? É assim mesmo, as crianças se divertindo lá, comendo aquelas goiabas lá, aqueles pés de goiaba lá. O passarinho pousou em cima, e que não mata. Aí alguém disse, infeliz do bicho que come o outro, não é? O bicho maior come o menor, e aí está tudo certo. E Deus abençoa, e está todo mundo aí com saúde, não é? Vamos lá, irmão Manuel. Hoje é o irmão Manuel que vai nos trazer a mensagem. Vou deixar o relógio aqui, meu irmão. Sim.
Ah, o seu também tem um tiro meu. Tem um tiro meu. Isso é pretexto nenhum, tá? Ficou passando da hora. Bom dia, irmãos. Bom dia. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Daniel 12. O Almir colocou isso aqui para facilitar para mim, mas eu vou pegar e deixar fora por uma razão. Fica baixo o som quando a gente usa o pedestal, e numa das lives que eu assisti num canal que fala sobre vídeos, um dos principais pontos das pessoas não querer ver um vídeo é a qualidade do som. Então, a gente falando perto, de lá perto você pode ouvir, pega melhor. Então quando você segura o microfone, se pega um pouquinho melhor. Daniel capítulo 12, versículos 1, 2, 3 e 4, e vamos ler responsivamente. Ou começar 4 versículos, acho que podemos ler todo mundo junto. Vamos lá? Daniel, capítulo 12, versículo 1, 2, 3 e 4. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Grava aí, escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Lembra? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. 3. E os que muito ensinam a justiça refugirão com as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia, que temos a oportunidade de estarmos aqui para juntos adorarmos o Senhor. Eu peço, Senhor, graça, sabedoria, peço que me ajude a comunicar a Tua palavra. Ela não é minha, ela é Tua. Eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude a falar ao Teu povo. O Senhor sabe o que eles precisam ouvir. O Senhor sabe o que eles entraram aqui necessitando de ouvir nesta manhã. E eu peço a Ti que a Tua palavra, que já falou comigo, fale também com eles nesta manhã. É a minha oração, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Sentai, irmãos. Ressurreição, a esperança dos santos. Ressurreição, a esperança dos santos. O versículo que nós lemos 4, mas eu vou usar praticamente como tema, como texto, o 2, e citaremos alguns ao longo da palavra. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. O que acontece depois da morte? Essa é uma pergunta que muitos fazem. O que vai acontecer depois da morte? E por mais que seja um assunto que talvez seja triste de falar, a morte é uma realidade. Não escaparemos dela, a menos que Cristo volte e nos arrebate. Muitas opiniões, crenças sobre o assunto, mas a Bíblia é a única fonte confiável
e autoridade para responder essa questão. A ressurreição dos mortos é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, que está relacionada com a segunda vinda de Cristo e o seu juízo final. Cristo já veio uma vez e ele voltará novamente. Nós estamos aguardando este momento. Essas palavras são lembrete solene de que o destino eterno de cada um está sobre o controle de Deus. A promessa da ressurreição nos lembra que um dia todos nós enfrentaremos um julgamento divino. Nós não estamos falando aqui de julgamento para a salvação, não. A salvação é pelo fato de crermos em Jesus, não é mérito, não é por obra, é graça de Deus. Você aceitou Jesus convictamente, você entregou sua vida a Jesus, você será salvo. Mas o julgamento é para uma outra situação. Mas a questão crucial não é apenas a ressurreição em si, mas para onde a ressurreição nos conduzirá. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. É como diz Daniel. 3 tópicos serão abordados no sermão: a certeza, a condição e as consequências da ressurreição. Vamos começar com a certeza. O texto Daniel 2 afirma que muitos dos que dormem no pó da terra acordarão. Isso quer dizer que eles voltarão a viver, que eles retornarão à vida com o mesmo corpo, com o mesmo espírito, com as mesmas características. Só que existe uma diferença. Os que ressuscitarem para a vida eterna ressuscitarão com um corpo diferente. Eles não ressuscitarão com alguns danos que ele teve ao longo da sua vida. Se faltava uma perna, ele ressuscita com 2. Se ele estava sem um olho, ele vai ressuscitar com os 2. Ele ressuscita com um corpo melhor. Já os que vão ressuscitar para a vergonha eterna ressuscitarão com o mesmo corpo detonado que eles morreram. Paulo diz: o que é mortal se revestirá da imortalidade, e que o que é imperfeito se revestirá de perfeição. O que significa que haverá uma ressurreição tanto para justos e ímpios no último dia. Todos um dia irão ressuscitar. Todos que morreram um dia hão de reviver. E uma coisa que é importante lembrar: desde que o homem foi criado por Deus, desde que Deus lhe deu alma vivente, segure na cadeira, ele é um ser que viverá para sempre. Só com uma diferença: o espírito não morre. Só que a diferença é: uns viverão ao lado de Deus, que é vida eterna com Deus, e outros terão vergonha e desprezo eterno longe de Deus. Como isso se define? Isso se define com a escolha que fizemos em vida. Quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos a pregação da palavra do Senhor, nós fomos tocados pelo Senhor e decidimos entregar a nossa vida a Jesus. E seguimos Ele, confiando que somos salvos. Ressuscita para a vida eterna. E quem não quis? E quem deixou o Senhor? Ressuscita para a vergonha e desprezo eterno. Esta passagem nos ensina essas verdades reveladas na Bíblia, desde o Antigo Testamento, também no Novo Testamento, e foi confirmada por o Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. Essas passagens nos ensinam que a ressurreição ocorrerá, conforme João 5, 28
a 30, lá Jesus diz assim: não fique maravilhado disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso como está na revista e corrigida. Na revista e atualizada está assim, ou melhor, na linguagem de hoje está assim: não fique admirado por causa disto, pois está chegando a hora, foi Jesus falando, que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, ouvirão a própria voz de Cristo, e sairão dos seus túmulos. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar para ser condenados, somente para receber a sentença condenatória. 2 grupos ressuscitam, mas um ressuscita para a vida eterna, o outro para a vergonha eterna. Apocalipse ainda vai dizer, 20 do versículo 12 ao 13: vi também mortos, tantos importantes como humildes, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono, e foram abertos o livro. Tudo que você faz está escrito no livro. Você aceitou Jesus, está escrito para nunca mais ser riscado. Está lá escrito no livro da vida que você entregou sua vida a Jesus, está escrito para a salvação. Também foi aberto outro livro, livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que havia sido, que foi conforme está escrito no livro. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele, a morte, o mundo dos mortos, também do Hades, mundo dos mortos, o Seol, entregaram os que nele havia em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Ainda também tem Atos, mas eu não vou ler em Atos. A ressurreição é uma esperança para os que creem em Cristo e que devem viver de modo a estar preparado para esse grande dia. A Escritura nos adverte que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a morte eterna. Em Daniel 12:2 lemos: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Essas palavras não são para nos encher de medo. O propósito da palavra não é nos encher de medo, mas é para nos inspirar a vivermos uma vida que glorifique a Deus. Devemos buscar a retidão, a santidade, o amor ao próximo, pois é através dessas ações que demonstramos que nossa fé é verdadeira em Cristo. Isso não é para ser salvo, porque nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos porque a fé salvadora nos alcançou e nós falamos: eu quero Jesus. Mas o problema é que alguns falam: eu quero Jesus, mas eu quero Jesus somente da boca para fora. Eles nunca nasceram de novo, eles nunca se converteram de verdade, eles nunca entregaram verdadeiramente as suas vidas a Jesus. Eles frequentam o culto, eles foram batizados, eles são dizimistas, eles até têm cargo, alguns até se tornam líderes, ministros, e a gente ouve aí que hoje existe uma gama de títulos, apóstolo, e todas as outras gamas de títulos que se dão, mas é o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, para entrar
no céu, precisa nascer de novo. Precisa sofrer mudança interior, regeneração, presença ativa do Espírito Santo, que naquele momento que você aceitou Jesus, Ele entrou em você, Ele te selou, Ele te batizou, então você é propriedade de Deus. Essa presença do Espírito Santo é como um produto que está com um carimbo, chancelado. Esse aqui é propriedade de Deus. E Deus só vem nele morar, o Espírito Santo só vem nele morar, se ele realmente aceitou isso de verdade, se foi uma conversão genuína, se não foi da boca para fora. Porque alguns fazem isso da boca para fora. Alguns fazem para agradar o Pai. Alguns fazem, a gente até toma conhecimento de casos de pessoas que estão namorando, aí para agradar um vai lá, aceita Jesus de fachada, logo ele vai embora da igreja, porque ele não tinha nascido de novo. Quem nasceu de novo não vai embora. Quem nasceu de novo, ele permanece na igreja. Mesmo forte ou fraco, se arrastando, ele fala: sou necessitado de Jesus e não posso ficar longe dele. Volto para a casa do Pai, não vou ficar longe. Mesmo fraco ou forte, ele está caminhando aos pés de Jesus. 2. Daniel 12:2 também afirma que os que acordarem da morte terão destinos diferentes. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa é uma realidade que depende da relação que cada um teve com Deus nesta vida. E que há diferença entre ressurreição para a vida e ressurreição para a condenação. Essas passagens que citaremos a seguir mostram a distinção, como em Daniel 3 e 1 Coríntios 15, de 20 a 23, eu vou ler o 20 e o 21 apenas. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. Cristo foi ressuscitado. Isso é a garantia que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem vem a ressurreição. Ainda o 22 e o 23. Assim como por estar unido com Adão, todos morreram, assim também, por estar unido com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando Ele vier. E ainda Tessalonicenses vai dizer o seguinte: de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês, essa aqui é na revista Linguagem de hoje, tá? Vai estar um pouquinho diferente. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá um grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. Então, o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, juntamente com eles. Juntamente com eles. E os que estiverem vivos, serão levados nas nuvens, juntamente com eles, para nos encontrarmos com o Senhor
dos ares. Assim ficaremos para sempre com o Senhor. No dia que o Senhor descer para resgatar o seu povo, todos que morrerem em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Depois virá o julgamento, que isso é outro assunto. A ressurreição, alguns teólogos definem que será em duas fases. Existem alguns que não acreditam nisso, que acham que é uma só e só os julgamentos que é diferente. Eu não vou entrar nessa discussão, porque não é o objetivo de falar sobre isso, apenas que a ressurreição é uma esperança do povo de Deus. A ressurreição é uma responsabilidade para os que rejeitam a Cristo e que devemos arrepender de nossos pecados e crer no Evangelho, porque isso um dia irá acontecer. Acelerando aqui, tópico 3, Daniel 2 também afirma que os que acordarem da morte terão consequências eternas, uns para a glória e outros para a vergonha. Essa é uma consequência que determinará o destino final de cada um, seja para o céu ou seja para o inferno. E há diferença entre ressurreições para a glória e ressurreição para a vergonha. Essas passagens descreve o que acontecerá com os salvos e com os perdidos. Mateus 25, de 31 vai falar sobre isso. Jesus vai dizer quando é que fui visitado, quando mas eu não vou ler isso. Mas Apocalipse 21, de 21 a 8 vai dizer o seguinte, vou ler apenas o 7 e o 8. Mas, melhor, aqueles que conseguiram a vitória receberão de mim este presente. Eu serei Deus deles, eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecado nojento, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso está afastado de Deus para sempre. A ressurreição é uma oportunidade para os que amam a Cristo e que devem servir a Deus com fidelidade e gratidão. A ressurreição para a vida é a promessa gloriosa, reservada para aqueles que creem no Senhor e seguem o seu caminho. Eu fiz questão de colocar seu caminho, não seus caminhos. Deus não tem os caminhos, Deus tem o caminho. Jesus Cristo é o caminho, Ele não é os caminhos. Alguém uma certa vez falou assim, para chegar a Deus só basta ser sincero em qualquer religião, mas se você tomar um caminho diferente, você quer ir para Santos, e de repente você pega uma rota diferente, voltando aqui para o lado, pegando a rodovia Marechal Rondon, você vai para um outro lugar, você permanece sincero nessa rodovia que você não vai chegar em Santos, você tem que fazer uma rota ao contrário, você tem que ir em direção ao litoral. Se você, para a pessoa chegar ao céu, tem que escolher seguir Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. A ressurreição para a vida eterna é a promessa gloriosa reservada àqueles que creem no Senhor Jesus e seguem o seu caminho. É a recompensa daqueles que, mesmo diante de adversidade, perseveraram na fé e no amor. Por outro lado, a ressurreição para a morte eterna é o destino trágico daqueles que rejeitam a luz da verdade e persistem no pecado.
é a consequência da escolha de viver uma vida distante de Deus, afastado do Senhor e da sua graça. Conclusão: eu creio na ressurreição, por isso vivo para a glória de Deus. Espero que verei o meu Salvador face a face. Se você crê na ressurreição, é uma pergunta que você deve responder para você mesmo. Você está pronto para encontrar-se com Deus? Você sabe qual será o seu destino eterno? Se esperamos em Cristo, somente nessa vida somos mais do que miseráveis, dizia Paulo, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele primícia dos que dormem, dizia Paulo. Assim, meus amados irmãos e irmãs, que possamos aproveitar essa oportunidade para examinar o nosso coração nesse dia diante do Senhor. Que possamos nos arrepender de nossos pecados, buscar misericórdia de Deus e nos dedicar a viver uma vida que honre em tudo o que fazemos. Que possamos escolher seguir o caminho da vida eterna, aceitando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, permitindo que Ele seja o Senhor de nossa vida, pois somente nele encontramos a verdadeira esperança e promessa de vida eterna ao lado do Pai. Que Deus abençoe e nos guie a cada dia na presença do Senhor. Pastor. Muito bem, chama atenção aqui, ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Já experimentou desprezo? Vergonha e desprezo eterno. Que não seja caso de absolutamente ninguém aqui, não é? Vamos cantar? Pode ser o hino do programa? Que bom. Vamos lá então, vamos colocar em pé. Vamos cantar o hino 494 do cantor cristão. 494. O título do hino é Além. Vamos lá. 494.
e desconhecido, né? Você vê quanto a gente tem que aprender ainda? A gente não sabe nada do cantor cristão, não é? Mas, parabéns a Ana que saiu aí, parabéns, estudou, é assim que tem que ser, estudar e estar preparado, né? Muito bem, nós vamos orar a Deus, como eu trouxe a mensagem sobre a ressurreição, que é assim, é pilar da nossa crença, da nossa fé. O Manuel vai já está agendado para o dia 6 de abril, concílio, mas vai confirmar ainda, tá? Então, assim que confirmar, já colocamos aí na agenda, vai ser aqui na igreja, concílio dia 6 de abril, 9 horas da manhã. Então, vamos orar por ele, pela vida dele, que Deus abençoe a vida dele. Nós somos uma equipe, todos nós somos uma equipe, cada um no seu quadradinho, exercendo a sua função, assim as coisas saem. Eu não me esqueço de uma expressão que eu ouvi de um pastor falando de uma igreja, mas falando bem, porque tem vezes que fala mal, né? Eu começo a falar, eu começo a dizer, deixa para lá, vou falar desse detalhe. Ele falou assim, aquela igreja, Afonso, funciona como um reloginho. Todo mundo na sua função, as coisas saem lá, cada um fazendo a sua parte. Gostaria que nós funcionássemos como um reloginho. Estamos quase, né? Às vezes atrasa um pouquinho, adianta um pouquinho, mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser, né? Vamos orar? Vamos orar, pedir a Deus que nos conscientize mais na nossa fé, que aprofunde a nossa fé. E se você tem algum problema para resolver, coloca nas mãos do Senhor, confia nele. É muito válido, muito importante o Salmo 37:5. O que diz lá? Assim de bate pronto, vai. O que diz lá? O que é? Vamos lá, vamos junto? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele. Às vezes a gente entrega, mas a gente quer fazer, quer resolver. Entrega para ele. Vamos lá? Quem quiser ajoelhar, Joana, Caliane, toca o hino para nós aí e vamos lá. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na presença do Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, conscientes da nossa fraqueza, das nossas fraquezas, conscientes, ó Pai, de que nós não temos merecimento nenhum do Senhor, porque além de desobedecermos ao Senhor, no fundo, embora digamos que não, nós achamos que merecemos as coisas. Eu começo diante do Senhor pedindo perdão pelos meus pecados. Quantas vezes eu prego e sutilmente eu sinto que eu tenho algum mérito neste ato, que eu sou bom em alguma coisa. Coloco não só esse orgulho, mas todo o meu orgulho diante da cruz de Jesus, porque em Jesus é que há todo o mérito. A Jesus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele fez toda a obra
para nos resgatar. Tira de nós, Pai, o nosso orgulho, a nossa arrogância, nossa raiva, nosso ódio, nossa maldade. Tira de nós, Senhor. Torna a cada um de nós, ó Pai, um servo mais puro, um servo mais leal ao Senhor. E ajuda-nos a nos apegarmos, ó Deus, neste mundo de tantas aflições, nos apegarmos à esperança e à certeza de que breve o Senhor aparecerá nas nuvens. E sabemos que os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, Pai, pela Tua graça, somente pela Tua graça, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Trabalha, Senhor, em nossos corações, trabalha em nossas vidas, para nos apegarmos a esta esperança tão sublime. E pedimos ao Senhor nesse momento, no nome de Jesus, que abençoe, Senhor, a cada pessoa aqui presente nesta manhã. Senhor, aos corações aflitos, ó Pai, dê a calma, Senhor. Aos corações sem esperança, renova a esperança. Aqueles que estão ficando céticos, ó Deus, quanto à fé, traga de volta a fé. E nesse instante, Pai, até pedimos por aqueles que já não estão mais conosco, estão em outras igrejas, talvez, que o Senhor os abençoe também, ó Deus. Esteja ajudando-nos a se acertarem, ó Pai, e lá servirem ao Senhor com toda a honra, com toda a dignidade. Te pedimos com todo o nosso amor, com toda a nossa devoção ao Senhor. Ajuda-nos a querermos o bem de todos, nunca querer o mal de absolutamente ninguém. Nos dá essa graça, Senhor. Pedimos-te nesse instante, Pai, no nome de Jesus, que nos dê forças para prosseguirmos. Abençoe nossos familiares, abençoe nossos cônjuges, abençoe nossos filhos, abençoe nossos parentes. Senhor, traga aqueles que ainda